Bom dia, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém, meus amados? Aqui eu quero fazer uma palavra para vocês essa manhã, meus amados, que se encontra em Mateus 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Amém, meus amados? Essa passagem se refere, meus queridos, à concordância, né? A gente tem uma ligação muito forte no mundo espiritual com o mundo físico. E isso aí poucas pessoas entendem, né? Que o mundo físico e o mundo espiritual são paralelos, andam lado a lado, né? Então essa conexão, meus queridos, se encontra também em Efésios 6:12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Amém, meus amados? Então é a nossa luta, que o Efésios diz assim, que não é para nós lutar contra os nossos irmãos carnais, porque tudo que está agindo através deles é no mundo espiritual. O mundo físico e espiritual anda junto, meus amados. Só que tem pessoas que abrem brechas, e essas brechas do mundo espiritual vêm afetar o mundo físico. Aqui também em 2 Reis 6:17 diz assim: Eliseu orou para Deus abrir os olhos do moço, e ele viu um exército espiritual ao redor dele. O que quer dizer aqui, meus amados? Que o moço que estava, o aprendiz de Eliseu, estava com ele, e ele estava vendo o mundo físico. Então Eliseu orou para que os olhos dele fossem abertos, os olhos espirituais. Meus amados, essa mensagem eu quero trazer para hoje, para nós orar, para que Deus abra os olhos espirituais também. O que está acontecendo ao nosso redor? O que está afetando? Assim como Daniel também orou, né? E pediu a resposta de Deus. Deus enviou no mesmo dia para ele, só que ficou trancado no mundo espiritual a bênção que ele pediu. E depois de 21 dias chegou a bênção até ele. Então o mundo espiritual é muito real, meus amados. A gente tem que estar atento o tempo todo no mundo espiritual, né? O que acontece? O que nós temos que fazer para que o mundo espiritual venha agir no mundo físico, meus amados? É orar. A oração move o céu. O pecado abre brechas, né? O jejum fortalece o espírito e a palavra libera a autoridade. Meus amados, essas são as funções do mundo espiritual, né? Em Lucas 10:19 também diz: eis que vos dou todo o poder de pisar em serpentes e em escorpiões. Jesus nos deu autoridade espiritual, meus amados, que impacta o mundo real. Libertação de vidas. Nós temos que libertar as vidas com imposição de mãos, curas, mudanças de ambientes, proteção espiritual. É nós que temos que desejar, meus amados. A palavra tem poder, e no poder da palavra o mundo espiritual veio para o mundo físico. Amém, meus amados? Em Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Um exemplo de abrir uma brecha, meus amados, para dar lugar para o mundo espiritual vir para o físico, é a falta de perdão. Se você não conseguir perdoar alguém, essa mágoa vai te trazer doenças do mundo físico, né? A falta de perdão é espiritual, certo? Lá no mundo espiritual, você está magoado com alguém, você não consegue perdoar aquele alguém, ou alguém te magoou. Só que aquela mágoa lá do mundo espiritual vai vir para o mundo físico, vai vir para dentro de você, aonde vai te causar doenças, né? Pecados escondidos também é outra brecha que ele te deixa, meus queridos. Que a gente não pode ter pecado escondido, tem que confessar nossos pecados para Deus. Palavras negativas, você começa a declarar palavras negativas, começa a abrir as brechas do mundo espiritual para o mundo físico, e vai acontecer aquilo.
A falta de oração também, meus amados, é outra falha que nós temos quando nos falamos de mundo espiritual. Então, Jesus já apontava entre esses dois mundos, né? Em João 1:51 diz assim, Jesus falando, né? A ligação entre o céu e a terra é real. A Ele é acesso. Ele nos conecta ao homem de Deus. Ele traz aos céus para a terra. Ele venceu o mundo espiritual maligno. Então, meus amados, a gente tem que ter certeza que quando a gente está trabalhando a nossa mente, falando com Deus, nós estamos abrindo as portas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Você não vive só o natural. Você não está inserido em uma guerra, mas é uma guerra espiritual que traz para o mundo real. O que faz você hoje no mundo físico? A influência seu futuro espiritual abre a porta e fecha a porta. Amém, meus queridos? O mundo espiritual é assim, ó. Ou você faz o bem para alguém e para você mesmo, falando palavras boas, palavras dóceis, palavras desejando o bem para a pessoa, ou você deseja o mal e abre as portas do mal. O mundo espiritual não é visto, mas ele é determinado o que você está vivendo hoje. Essa é a mensagem que eu quero trazer nesse dia, meus queridos, que o mundo espiritual e o mundo físico andam juntos, são paralelos. Tudo que você desejar no mundo espiritual vai se reproduzir no mundo físico. Então, essa mensagem que eu quero trazer essa manhã para vocês, meus amados, que nós temos que estar preparados, nós temos que fechar as brechas para o inimigo não vir agir através das nossas vidas. E é no mundo espiritual que vai acontecer no mundo real. Amém, meus amigos? Façam uma análise dessa mensagem e tenham todos uma abençoada semana, em nome de Jesus.